Mas a outra parte que eu queria falar, tem uma outra coisa para complicar muito a história, tem uma outra analogia que é muito poderosa para entender as línguas, que é entender as línguas não como espécies, mas como comerciantes. Porque se, por um lado, existe essa relação genealógica entre as línguas, por outro lado, a gente pode pensar que as línguas, por viverem no mesmo lugar, isso faz elas ficarem mais parecidas. Então, é isso. A ideia disso é que, como comerciantes, é, quando as línguas convivem, elas trocam padrões. Esses padrões podem incluir todos os padrões linguísticos, podem incluir sons, palavras, estilos de como falar as coisas, estruturas gramaticais inteiras, várias coisas. E essa troca não depende das famílias, porque essas línguas não são assim. Quando você tá na feira fazendo comércio, ninguém pergunta quem é seu pai, quem é sua mãe, né? Não importa. Importa que você tem um negócio ali, o outro tem outro negócio, e vocês trocam esse negócio. Então, é isso. Essa analogia do comércio, ela também é muito poderosa para a gente entender como as línguas se relacionam. Isso começou lá um pouco mais tarde, no início do século XX, o Jean de Courtenay, estudando o esloveno, que é uma língua interessante, porque o esloveno fica bem na fronteira entre as línguas eslavas do sul, entre o italiano, do norte da Itália ali, e entre o austríaco, as línguas germânicas. Então, é uma língua interessante. E aí ele mesmo já propunha que para a gente entender as línguas, a gente precisa, em termos dele, diferenciar o que são semelhanças genéticas e semelhanças que ele chamou de areais, semelhanças de área. E aí alguns linguistas começaram a estudar esse negócio das áreas. Lá nos anos 20, o Trubetskoy, que é um linguista russo importante, ele provavelmente foi professor das pessoas que inventaram esse negócio de Olimpíada de Linguística lá em Moscou. O Trubetskoy criou esse termo que a gente pode traduzir como confederação linguística, Yazykov Soyuz, em russo. Só que nessa época, na década de 20, o russo não era exatamente uma língua prestigiosa na ciência. O alemão era a língua de maior prestígio na ciência. Hoje o inglês se tornou a língua, ele meio que se tornou a língua internacional para todas as coisas. Mas nessa época, por exemplo, na diplomacia o francês era muito mais importante que o inglês e na ciência o alemão era muito mais importante. E o inglês era importante no comércio, em outras coisas. Mas, enfim, e aí por isso que vários desses termos que se tornaram clássicos são alemães, são em alemão. Então a tradução literal de Zikov Sayus é Sprachbund, para o alemão. Sprach é língua, é a mesma origem do verbo sprachen, tem a mesma origem do verbo speak, em inglês. E Bund é isso, confederação, ou união, alguma coisa assim. O Sayus, essa palavra Sayus em russo, ela é a mesma palavra usada em Soviética Sayus, União Soviética. Isso. E aí esse termo Sprachbund se tornou o termo padrão para essas coisas. Então, na década de 60, por exemplo, o primeiro Sprachbund, que enfim, foi reconhecido como uma área linguística, foi o Sprachbund balcânico, pelo Alexandre Rossetti, que era um linguista romeno. Então, aqui, os conceitos importantes não são os conceitos de protolíngua ou de família linguística. Em vez de família linguística, a gente tem área linguística, em vez de protolíngua, a gente tem o contato. Eu vou começar com o exemplo da própria área linguística balcânica. Os Balcãs, na Europa, são essa região bem interessante, que tem várias línguas de famílias diferentes. A gente tem o romeno, que é um pedaço do latim falado na Europa Oriental, que de alguma forma sobreviveu em volta dos Cárpatos. Ninguém sabe muito bem como. A gente tem as línguas eslavas faladas aqui no sul. Então, o sérvio aqui na Sérvia, o croata, o esloveno aqui a Áustria, aqui a Hungria, o húngaro, que, enfim, é totalmente diferente, mas aí tem o búlgaro, o macedônio, e tem esses dialetos do sérvio-croata aqui. A gente tem o albanês, que é indo-europeu, mas é bem diferente. A gente tem o grego, que também é indo-europeu, também é bem diferente de todas essas. E a gente tem o romani, que é falado em toda essa região, que ele não está pintado aqui, porque ele não tem um território fixo. O romani é a língua dos ciganos. Cigano é um nome meio pejorativo, a auto-identificação deles é romani. Os ciganos são um negócio meio esquisito. Junto com os judeus, eles eram uma coisa meio esquisita na Europa. Eram dois povos com línguas bem diferentes e culturas bem diferentes, mas que meio que não tinham um território muito fixo e estavam ali no meio de todo mundo. E aí depois se descobriu que a língua romani, por causa desses estudos, que a língua romani também é indo-europeia, mais especificamente ela é indo-ariana. Hoje se entende que o romani veio de algum lugar, de alguma região de pessoas pobres do norte da Índia que vieram migrando para o oeste e estão espalhadas pelo mundo todo hoje.
Mas, enfim, o romani dos Balcãs ele tem algumas características específicas. Todas essas línguas que eu marquei aqui, que estão pintadas nesse mapa, embora elas sejam de famílias diferentes, elas compartilham vários padrões que só tem entre elas. Por exemplo, artigo posposto. Vocês já viram isso nos vários problemas de romeno que já teve na Olimpíada, vocês já viram isso. Por exemplo, o filme O Hobbit, em romeno é Hobbitul. Esse ul que entra no final da palavra é o artigo definido em romeno. O romeno é a única língua latina que tem artigo no final das palavras, e não no início, e não antes das palavras, como a gente tem em português, por exemplo, ou em espanhol, em francês, em italiano. E artigo posposto. Por acaso, essas outras línguas também têm artigo posposto. O búlgaro falado tem artigo posposto, o macedônio, o albanês. São padrões que não têm. As outras línguas eslavas, russo não tem artigo. Aliás, russo não tem artigo, ponto. Mas, enfim, isso. A perda do infinitivo é outra característica, a fusão do genitivo e do dativo, alguns tipos específicos de evidencialidade, tem um monte de traços que só existem nessas línguas e que diferenciam essas línguas das outras línguas das mesmas famílias. Diferencia o romeno das outras línguas românicas, diferencia o búlgaro das outras línguas eslavas, etc. E aí foi estudando esses padrões que o Alexandre Rossetti definiu essa área linguística dos Balcãs. E aí isso virou um caso exemplar e depois as pessoas foram descobrindo que em várias outras regiões do mundo acontece isso. Línguas compartilham vários padrões porque elas ocupam uma mesma área, e não porque elas têm uma relação genealógica. Um outro exemplo super interessante é a área linguística do Sudeste Asiático, que, enfim, por algum tempo, os linguistas acreditavam que as línguas do Sudeste Asiático elas todas compunham a mesma família, porque se você ouve elas, se você ouve Lao, vietnamita, Khmer, elas soam parecidas. E aí os linguistas no início achavam, elas devem ser da mesma família. Mas eles tentaram reconstruir as proto-línguas e não dava muito certo. E aí depois eles foram descobrindo que, na verdade, elas não são da mesma família, são várias famílias diferentes. Por exemplo, o malaio, que é a mesma língua, que é bem próximo do Bahasa Indonésia, é, é uma língua austronésia, das línguas que a gente estudou. O vietnamita é uma outra família, e essa família é chamada austroasiática. Tem várias outras línguas faladas aqui na região do Vietnã que são dessa família. O Thai, a língua oficial da Tailândia, é outra família, a família Thai Kagai. A língua principal, o burmês, falado em Myanmar, é da família tibetana. Enfim, e aí tem várias famílias, só que todas essas línguas elas compartilham alguns traços que chamam muita atenção. Um desses traços que chamam muita atenção é o sistema de tons. Todas essas línguas elas têm 3 ou 6 tons, ou mais. Mas, enfim, 3 tons, e em muitas dessas línguas esses 3 tons foram duplicados porque eles perderam a distinção vozeado e desvozeado e começaram a usar os tons substituíram essas distinções. Inclusive, uma das línguas que pegou os tons dessa área linguística foi o chinês. O chinês antigo não tinha tons. Hoje o chinês é conhecido como uma língua tonal, né, com tons bem marcados. O chinês, no início, tinha uma morfologia, tinha uma fonologia super complexa, uma morfologia silábica. As sílabas tinham muitas consoantes. Isso foi se perdendo. Hoje a gente tem esse padrão monossilábico no chinês, que também é um padrão monossilábico compartilhado por essas línguas todas. Então, morfemas monossilábicos e sistemas de tom são duas coisas muito marcantes do ritmo da fala do Sudeste Asiático, e por isso que essas línguas soam tão parecidas, mesmo não sendo da mesma família. Eles também têm pouca flexão, tem um jeito específico de compor nomes, que é bem característico do chinês também, tem classificadores usados junto com os números, a gente viu isso no problema da língua Juru, que o João resolveu, da escrita com, aqueles classificadores, enfim, é uma língua dessa região, né? Enfim, esse é um caso interessante em que família e área podem se confundir. Vou dar um exemplo mais detalhado. Antes de dar um exemplo mais detalhado, eu queria falar de uma outra coisa que é um pouco parecida com isso, que é um complicador, que são as chamadas Vanderwort. Vanderwörten, no plural, é outra palavra em alemão. Wort é palavra, é a mesma raiz de word, e Wander é a mesma raiz de wonder em inglês. A gente poderia traduzir literalmente como palavras andarilhas. A gente tem um caso que é um caso extremo de compartilhamento de área, e que algumas poucas palavras que são compartilhadas por todas as línguas do mundo. Quem fez a OBCon em 2019 viu que a gente fez uma questão crossover com eles sobre isso aqui, sobre as palavras para chá. A gente sabe que todas as línguas do mundo têm
dois tipos de nomes para chá. Ou nomes tipo chá, ou chá, ou chai, ou chai, ou coisas assim. Ou palavras parecidas com ti, ou te, ou, ou coisas desse tipo. Isso tem a ver com o fato de que essas duas palavras se originaram em línguas semíticas diferentes. Uma em mandarim e outra, né, em Minnan, perto de Guangzhou, onde os portugueses estavam, por exemplo, os holandeses, enfim. E aí, algumas, principalmente as palavras que receberam chá pelo mar, se diz assim às vezes: quem aprendeu que era chá através do mar fala te, e quem aprendeu através da terra fala chá, por causa da rota da seda. Então, esse é um caso. A palavra chá é igual em todas as línguas. Não quer dizer que todas as línguas estão na mesma área linguística. De novo, para a gente estabelecer tanto uma família quanto uma área, a gente precisa de regularidade e de quantidade. Mas tem algumas, se a gente pegar algumas palavras isoladas, elas estão. O outro caso é a palavra banana. A palavra banana é parecida em todas as línguas. A gente viu na língua Dreu que banana é wanawa, que é assim, a coisa mais diferente que pode ter. Porque também, banana saiu de um lugar e todas as pessoas aprenderam como falava banana com essas pessoas que vieram desse lugar. E aí a palavra para açúcar é a mesma coisa, a palavra para cobre, para cavalo, para, enfim, para várias coisas que se, enfim, ou mais recentemente a palavra internet é igual em todas as línguas pelo mesmo motivo. Essas são essas palavras andarilhas que elas acabam sendo mais ou menos iguais em todas as línguas porque elas chegam em todas as línguas no mesmo processo. É isso. Aí, línguas de sinais têm uma equivalência aos tons. Não sei, mas não, intensidade é diferente de tom. Eu comento disso depois no final. Mas, tá. Sobre. Então, isso aqui é um mapa de um Tumblr de linguística que mostra algumas áreas linguísticas bem estabelecidas hoje. Aqui tem a área balcânica, em vermelho. Aqui. Vocês conseguem ver meu cursor? Sim. Ah, tá bom, porque eu estou usando meu cursor o tempo todo e não vi se vocês conseguem ver. Aí tem um laserzinho. Então, aqui é a área balcânica, aí aqui é a área ibérica. A gente tem, por exemplo, o caso da Índia. O caso da Índia é super interessante, né? Vários de vocês estão fazendo artigos sobre línguas indianas, porque a metade norte da Índia fala línguas indo-europeias, essas línguas derivadas do sânscrito, e a metade sul da Índia fala línguas que não têm nenhuma relação com as línguas indo-europeias, mas que estão relacionadas entre si. Então, o Canadá, o Tamil, o o Malayalam, são todas línguas que são dessa família chamada de família dravídica, é uma outra família que, enfim, não se sabe nenhuma relação da família dravídica com outras famílias. Mas, ainda assim, qualquer um que vê um filme indiano, de qualquer parte da Índia, vê que as línguas todas faladas na Índia, por causa do contato cultural prolongado, elas todas têm vários traços em comum, mesmo não sendo da mesma família. Então, todas elas têm esses dra, o tra, ou essas consoantes retroflexas. Tem várias outras estruturas sintáticas também que são compartilhadas por essas línguas todas. A área linguística indiana é super interessante. Quando a IOL foi na Índia em 2016, a gente, quem estava lá, teve, acho que daqui só eu estava lá, né? Sinal de velhice. Mas a gente teve a palestra de abertura foi justamente sobre isso. Foi uma linguista indiana que apresentando a área linguística indiana, apresentando todos os padrões que compõem essa área linguística. E aí tem várias áreas que a gente não sabe. Os Andes são claramente uma área linguística, a Mesoamérica é outra área linguística. Tem o exemplo daqui das estepes, que o Arthur falou no último encontro, das famílias tungúsica, mongólica e túrquica, que compartilham vários padrões por contato, e outras que a gente vai descobrindo. Eu vou usar um exemplo aqui para detalhar um pouquinho, que é essa área linguística chamada Standard Average European, o europeu médio padrão. Ao mesmo tempo, eu escolhi esse exemplo porque ao mesmo tempo são línguas que são familiares, porque inclui português, inclui outras línguas que vocês conhecem, e também é uma coisa assim, de um lugar onde as línguas são muito bem estudadas, e ainda assim isso é uma invenção recente. Esse termo, o primeiro trabalho importante sobre isso foi do Haspelmath, que é um dos linguistas mais interessantes vivos hoje. Tudo que o Haspelmath escreverem, eu acho que vocês deviam ler, se vocês tiverem a chance. E em 2001 ele escreveu um artigo falando assim, olha, todas as línguas da Europa Ocidental, pelo menos, e da Europa Central, elas compõem uma área linguística e eu posso provar.
Aí ele escreveu esse artigo com isso. Isso é uma coisa difícil de provar, porque a maioria dessas línguas são da mesma família, né? Então, como é que a gente diferencia o que são traços das línguas indo-europeias, das línguas românicas, germânicas, enfim, e são traços, e o que seriam traços de área? Aí, o que ele fez? Ele tentou enfatizar traços que também estão presentes nas línguas não indo-europeias da Europa, tipo no húngaro, tipo no basco, e, ao mesmo tempo, não estão presentes nas línguas europeias que estão fora da Europa Central. Não estão presentes nas línguas indo-arianas, por exemplo. Não estão presentes no persa, no sânscrito, no hindi. E aí ele chamou esses padrões que ele tentou encontrar de Euroversals, ou Universals da Europa. Ele fez uma lista no artigo. Eu fui ler o artigo, e aí eu peguei alguns exemplos. Eu não vou falar todos, mas eu vou falar dos 4 primeiros. Por exemplo, um padrão que é bem tipicamente europeu é a existência de artigo definido e indefinido, que a gente tem em português, né? Tem o, a, os, as e um, a, umas, uns e umas. Em inglês também tem o the, que é definido, tem o a, que é indefinido. Em alemão tem o der, den, die, das, que é o definido, tem mein, ein, nein. Em húngaro tem a, tem eg. Enfim, o húngaro, que não é uma língua indo-europeia, também tem 2 artigos. Agora, como o João falou no último encontro, artigo é um negócio muito raro nas línguas. Pouquíssimas línguas do mundo têm. Basicamente, as línguas europeias têm artigo. Agora, pouquíssimas línguas têm um artigo. Agora, que dirá línguas que têm 2 artigos. E isso é bem especificamente europeu. E como dá para ver, o húngaro tem isso, as outras línguas urálicas não têm isso. Por exemplo, o finlandês e o estoniano aqui não tem artigo. Aqui, essa linha preta mostra as línguas que têm 2 artigos e a linha pontilhada as línguas que têm um artigo. O maltês, aqui falado na ilha de Malta, no Mediterrâneo, o basco, o islandês, as línguas celtas, quer dizer, o bretão, que é uma língua celta, também tem 2 artigos. Ou seja, isso é claramente uma coisa da Europa continental central. E no resto do mundo não tem artigo. Então, por exemplo, isso seria um padrão. Seria uma coisa da área linguística da Europa. Outro exemplo legal são os pronomes relativos. Tipo assim, isso aqui eu preciso explicar um pouco mais. Em português, por exemplo, a gente tem... Assim, oração relativa é uma coisa que existe supostamente em todas as línguas. Tem um debate se o Pirahan tem oração relativa ou não. O Everett, se estivesse aqui, ele talvez tivesse coisa para dizer, mas em geral se supõe que todas as línguas do mundo têm orações relativas. Tem a necessidade de dizer uma coisa e dar uma explicação sobre uma parte da sentença no meio da sentença. Então, todas as línguas têm isso, alguma forma disso. Só que as estratégias que as línguas usam para fazer isso variam muito. Tem uma estratégia específica que o português usa, que é o que a gente aprende como pronome relativo na escola. Por que a gente chama isso de pronome? Tipo assim, aquela prova que eu fiz, ou os guris de quem falávamos. Aqui tem o quem e não o que. E não tem só o quem sozinho, tem o de quem. Por quê? Porque a gente se fala de alguém. Ou seja, isso aqui flexiona o quem e não o que está aqui porque se refere ao humano, e o de está aqui porque precisa do de para complementar o verbo. Ou seja, isso aqui tem uma função sintática na frase, né? Então, falávamos de alguém, então o quem é o objeto da frase, né? O objeto direto. Um monte de questão de vestibular é isso aí, ficar analisando o pronome e entendendo a função sintática na frase. É um negócio meio chato, enfim, mas é interessante que isso exista. A gente está tão acostumado que isso exista que a gente acha que é sempre assim. Mas isso é uma coisa rara no mundo. Um caso muito típico, um caso muito emblemático, porque chama muita atenção, porque a gente está parando de usar, é o cujo. Então, a frase cuja forma não é clara. Então, o cujo é o pronome relativo com função adjetiva. Então, a forma da frase. Aqui, o cujo está fazendo o papel do genitivo, que deveria estar aí do forma, né? Porque é a forma da frase, né? Isso é uma coisa... Isso existe nas línguas europeias, todos esses pronomes aqui. Em inglês, who, whose, whom, tem todas essas coisas. Em francês, enfim, todas as línguas europeias têm isso. Pronomes, porque eles flexionam, porque eles têm função sintática, porque eles, enfim, retomam o nome, né? O que está retomando prova, o quem está retomando guris, o cujo está retomando frase. Só que na maioria das línguas do mundo não é assim que as orações relativas funcionam. E no português do Brasil, não tenho certeza sobre o português de Portugal, mas certamente no português do Brasil, isso aqui também está morrendo. A gente está perdendo os pronomes relativos. É uma das mudanças que está acontecendo. Por exemplo, já acontece com cujo. Ninguém mais fala cujo. Por exemplo, uma frase que é muito comum é assim, por exemplo, isso aqui no português antigo, a gente diria assim, a moça cujo pai é médico. Mas a gente não ouve isso
no Brasil. A gente ouve muito mais uma coisa do tipo, a moça que o pai dela é médico. Ou simplesmente a moça que o pai é médico. São as duas. Na verdade, os linguistas estudam isso. Quais dessas estratégias são mais usadas e tudo. Essas duas são as mais usadas. Essa de. Então, o que está deixando de ser pronome, está deixando de flexionar, deixando de variar, e ele está virando como se fosse uma partícula fixa, que introduz a oração relativa, ou seja, tudo que vem depois do que é a oração relativa. Mas nesse caso, por exemplo, a moça que o pai dela é médico, essa oração aqui, o pai dela é médico, ela é uma oração independente. Ou seja, o que não tem nenhuma função sintática nela. Tem o pai, que é médico, e o pai é o pai da moça. O dela está aqui fazendo isso. O dela é que é o pronome aqui que está retomando o moça. E o que não tem mais função nenhuma. Então, tem o pronome que copia o moça, alguns linguistas chamam isso de estratégia copiadora para as orações relativas, e tem a estratégia, esqueci o nome dessa, cortadora, eliminadora, e que simplesmente não coloca nada. É assim, o pai é médico, ponto. Isso é uma frase independente, e tem o que liga a frase à moça, mas esse aqui também não tem função sintática. E assim, a gente poderia chamar essa função, de partícula relativa. Alguns linguistas chamam assim. Curiosamente, no persa é assim que se faz. Essa é a forma padrão de oração relativa no persa. Por acaso, a partícula relativa também se pronuncia que ou que em persa. Então, por exemplo, essa frase aqui. Pesari que man ou razadan faran savibot. O pesar é menino, guri. O i é para dizer que o que vem depois é uma frase relativa. Aí o que é a partícula que introduz, e a frase relativa é essa aqui. Man ou razadam. Man é eu, ou é ele. Ra é a marca a partícula de objeto, para dizer que o ele é objeto, ou seja, o sujeito, ele é objeto. Zadam é o verbo bater no passado, primeira pessoa do singular. Ou seja, eu bati nele, o que essa frase está dizendo aqui. E aqui, Faransabe é francês, e bold é o verbo ser no passado, terceira pessoa do singular. Então, literalmente o que está escrito aqui é o menino que eu bati nele era francês. Ou seja, essa forma, que ainda é mal vista no português, a moça que o pai dela é médico, é a forma padrão na maioria, não sei se na maioria, mas em muitas línguas do mundo. Inclusive em outras línguas europeias, como o persa. Agora, essa estratégia de usar pronomes para introduzir orações relativas é uma coisa também que, basicamente, no mundo só existe na Europa. Em quase todas as línguas europeias e em quase nenhuma língua fora da Europa. Então, esse seria um outro traço. Eu queria comentar esse exemplo porque, enfim, o próprio português mostra dois padrões diferentes. Se a gente olhar para. Aí um outro exemplo interessante é essa composição para verbo, para aspecto perfeito dos verbos, esse com have, que a gente, enfim, todo mundo que faz curso de inglês teve que lidar com isso um dia, com present perfect, past perfect, mas que é essa construção. I have done, assim, é o verbo have mais particípio, é uma forma de construir o tempo perfeito, dizer que alguma coisa aconteceu num tempo definido e não está mais acontecendo. A maioria das línguas europeias tem essa estrutura. I have written é o exemplo que eu botei. Em espanhol também, yo he escrito. É a mesma estrutura, com o verbo haber e o particípio no final, o escrito, para escrever. Em francês, j'ai écrit. Em português também. E em português acontece uma coisa engraçada. Porque no português a gente parou de usar o verbo haver no sentido original dele, que é esse sentido de posse, de alguma coisa que eu tenho. E a gente passou a usar o verbo ter, que vem do verbo tenere, em latim, que significa literalmente segurar com as mãos. Ele tinha esse significado concreto e acabou ganhando esse significado abstrato. E a gente usa o ter. Mas ainda assim, você vê que esse padrão é tão forte que a gente recriou essa estrutura verbal com o verbo ter. Mas do mesmo jeito, com o verbo ter substituindo o verbo haver e o particípio depois para tempo perfeito. Então, eu tinha escrito isso, é usado para, enfim, uma coisa que aconteceu no passado, num passado bem definido. É engraçado, esse padrão Arial é tão forte que ele, enfim, vai além do léxico. E um quarto exemplo são o que ele chama de experienciadores nominativos. Esse exemplo é interessante porque ele é um pouco quantitativo também. Por exemplo, para a gente falar de coisas que a gente sente, coisas que a gente gosta, coisas que a gente precisa, esse tipo de coisa, existem pelo menos duas estratégias para falar essas coisas. Uma é a estratégia de falar no nominativo, ou seja, colocando a pessoa que sente como sujeito, ou a pessoa que gosta. Por exemplo, em inglês, I like music, ou em português, eu gosto de música.
é um jeito de falar isso. Eu gosto, eu preciso, eu quero, eu sinto. Um outro jeito de fazer isso é colocando essas coisas como um receptáculo, como um passivo da história. Por exemplo, em inglês a gente poderia dizer music pleases me, a música me agrada em português. É uma forma, aí o eu, a pessoa que está sentindo, a pessoa que é agradada, ela aí é colocada como objeto e não como sujeito. Essa é a forma, para esse verbo, para o verbo gostar, essa é a forma padrão em italiano, por exemplo, mi piace la musica. Literalmente isso, a música me agrada. Não se fala em italiano eu gosto de música, não tem essa construção. Ou em alemão também, Musik gefällt mir. E aí é isso, tem essa estrutura aqui, nominativa, e tem essa outra estrutura aqui. Qual delas é predominante nas línguas? Aí, um linguista escreveu um artigo pegando várias frases dessas, com vários verbos que têm um sentido parecido, e vendo na língua qual a frequência em que cada uma dessas construções é usada. E aí ele fez uma razão entre uma e outra. É a razão entre essa estratégia vermelha aqui e essa estratégia azul. E aí, curiosamente, todas essas línguas dentro da linha preta são línguas que essa razão fica menor que 0,8. Ou seja, que a estratégia azul é muito mais usada que a estratégia vermelha. No inglês, o número vai para a segunda casa decimal. O inglês aparece como 0,0 aqui. Ou seja, quase tudo no inglês usa isso aqui. Essa estrutura, music pleases me, é super rara no inglês. No inglês, a gente sempre fala tudo no nominativo, quando se trata de gostos, experiências, essas coisas. Aí, em português, é 0,14 também, quase sempre. Mas, por outro lado, em russo, é 2. Ou seja, o russo usa 2 vezes mais essa estrutura. Por exemplo, em russo, o jeito padrão de dizer eu preciso de alguma coisa é мне надо. Significa literalmente algo é preciso para mim, ou por mim. Enfim, e fora dessa linha preta, as línguas em geral usam mais a estratégia vermelha e não a estratégia azul. Então, essa linha ela foi definida mais ou menos quantitativamente. É interessante, várias línguas da Europa Central, da Europa Ocidental aqui estão aqui dentro. O maltês está aqui dentro, que é uma língua árabe, mas ainda assim tem esse padrão. E o russo, que é muito mais próximo genealogicamente, não tem. Não tem, assim, é mais raro. Enfim, eu não vou dar o exemplo de todos, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre, mas ele lista essas 12 categorias no artigo. Depois vocês podem ler esse artigo. Podem botar no Google que aparece fácil. E aí, o que ele fez? Ele pegou 9 desses 12 padrões, eu não sei bem por que ele escolheu 9, porque talvez alguns ele não estava muito confiante, e fez esse mapinha aqui, das línguas que, quanto cada uma de 9 desses 12 padrões, quantos são presentes em cada língua. Dos 9 padrões que ele escolheu, todos esses 9 existem tanto no francês quanto no alemão, que seriam como se fosse o núcleo dessa área linguística europeia. Essa área um pouco maior aqui, que inclui o português e o espanhol, inclui o sardenho, inclui o holandês, tem 8 desses padrões. Algumas regiões aqui, tipo o romeno, tem 7. Aqui o norueguês e o sueco tem 6. E aqui o polonês, o ucraniano tem 5. E fora disso, o 0 ou 0. Aqui tudo 0. Aí, alguns têm 1, tipo o georgiano e o armeno. Mas é interessante que o irlandês, que é uma língua celta, não tem nenhum desses 9 padrões. E o maltês, que é uma língua derivada do árabe, tem 2 desses padrões, simplesmente porque está no Mediterrâneo e teve muito contato com o italiano, com o espanhol, enfim. Ou seja, essa é a conclusão do artigo. Então, o Hasselbalch conclui, a partir disso, por causa desses 9, talvez 12 padrões, alguns eles hipotetiza alguns outros que merecem mais estudos, dá para dizer que, com segurança, que faz sentido falar em área linguística europeia. Bonito, né? Esse é o nível de detalhamento que precisaria ser feito com línguas do mundo todo, só que a gente não tem informação suficiente sobre as línguas do mundo todo para fazer um trabalho tão bem feito. E também a gente não é o Raspa-Maf para fazer um trabalho tão bem feito. Não, vocês podem fazer um trabalho bem feito. Mas isso é só um exemplo de um trabalho linguístico recente e muito interessante. Se vocês quiserem saber mais sobre cada um desses traços, o Langfocus, que é um dos canais mais legais de divulgação de linguística no YouTube, ele tem um vídeo sobre European Sprechbund. Vocês podem assistir depois. Sprechbund, desculpa. Enfim, já tomei um monte de tempo, mas eu vou passar por uma outra parte aqui, que é as línguas do Atlântico Sul. Então, diante disso tudo, a gente entendeu o que são famílias linguísticas e o que são áreas linguísticas, espero que tenha ficado claro. A gente pode olhar exatamente como que isso se manifesta na África e na América do Sul.
que são a nossa parte do mundo, né? O Atlântico Sul. E em cada um dos dois continentes, a situação dos dois continentes é bem diferente, linguisticamente. A situação da África é mais ou menos assim. Isso é como as pessoas pensam que é, e isso é como é. Como as pessoas pensam que é. Os países todos da África têm umas poucas línguas oficiais. Basicamente, as línguas dos colonizadores. Francês, português, inglês, árabe no norte da África. Tem o Afrikaner, que é um negócio bem esquisito, que é essa língua derivada dos colonizadores holandeses que se assentaram na África do Sul e que virou essa língua. E tem o Swahili, que é a única língua subsaariana que tinha um prestígio suficiente para, enfim, ter uma importância política. Hoje em dia a situação está mudando, mas é essencialmente isso e o amárico, que é a língua oficial da Etiópia, porque a Etiópia, quem não sabe, a Etiópia foi o único país da África que não foi colonizado por ninguém. Viva a Etiópia. Inclusive a Etiópia ela é cristã desde antes dos europeus e em 1580 tem uma carta mostrando que o fato aleatório do dia tem uma carta dos portugueses mandando 80 tropas do exército português para ajudar na guerra dos etíopes contra os Swahili. Desculpa, contra os Somali, porque a ideia é que os Somalis são muçulmanos e os etíopes eram bons cristãos, e aí o reino católico de Portugal resolveu ajudar. E o Portugal já estava presente na África nessa época, 1580, fazendo comércio. Tá, fecha o fato aleatório do dia. Mas a situação real da África ela é muito mais diversificada. O mapa das línguas faladas hoje na África. A gente tem o Quimbundo aqui pequenininho, quem não achou está aqui. Aí tem o Umbundo, tem as outras línguas aqui, o Chokwe, as outras línguas da Angola. A gente tem o Swahili, falado aqui na costa Swahili, línguas todas que vocês entrarem em contato com os problemas recentes, né? Tem o Baia, tem o Hausa aqui, tem o Tamahak, que é uma das línguas Tuareg, que teve um problema na segunda fase, na fase 1B, desculpa. Enfim, é isso aí, essa é a situação das línguas na África. E aí, mas o que acontece? As línguas oficiais são as línguas dos colonizadores, mas em muitos países da África, poucas pessoas falam as línguas oficiais. A maioria dos africanos, principalmente nas regiões rurais, não falam essas línguas. Eles não sabem português, não sabem francês, ou sabem pouco, assim, sabem mais ou menos. Eles falam essas línguas todas. Essas línguas estão bem vivas e bem dispersas em pequenas comunidades. Então, a África tem uma diversidade linguística gigantesca, só que elas todas são um pouco invisíveis, mas elas são grandes numericamente, no sentido de que a maior parte da população da África fala línguas africanas. E aí, quais línguas africanas são essas? Como eu tinha mostrado no desenho das famílias, basicamente tem duas grandes famílias linguísticas na África, que é a família Níger-Congo, que é essa toda aqui, e a família afroasiática. Eu vou falar de cada uma, e tem pelo menos 3 regiões especiais. Tem uma região especial que eu nem vou falar, que é a ilha de Madagascar, porque o Malgache, que é a língua de Madagascar, ela é uma língua austronésia. Ou seja, os caras que estavam navegando pela Etiópia e pela Polinésia, eles chegaram a Madagascar de alguma maneira. E em Madagascar se fala uma língua austronésia. Aconteceu. Mas, tirando Madagascar, tem outras 3 regiões muito interessantes que valem a pena comentar. Eu vou falar dos Nilotas, vou falar dos Pigmeus, vou falar dos Khoisan. Tá, a gente vai chegar lá. Tá, sobre a família Níger-Congo, isso vocês já viram, né? Mas é sempre bom lembrar. A maior parte das línguas da família Níger, a maior parte das línguas da África subsaariana são línguas de uma família só, que é a família Banto, que é a maior família dessa macrofamília Níger-Congo. Então, tem muita variedade linguística aqui, e aqui todas elas são de uma mesma família. Ou seja, claramente o Ur-Haimate dessa língua estava para cá. E, eventualmente, esses falantes de proto-banto começaram a migrar e ocuparam tudo. Inclusive, hoje se estuda isso, os arqueólogos também têm dados sobre isso, das flechinhas de expansão dos banto. Então, eles primeiro vieram para cá, para esse núcleo aqui, Ureuê. A expansão banto começou mais ou menos em 1500 a.C., hoje se estima. Aí, lá pelo ano 0, tinha um núcleo no Congo, que se espalhou, e aí, a partir dos planaltos, teve uma nova fase de espalhamento, enfim, mais ou menos isso. E as línguas banto, elas são super interessantes, mas elas são parecidas. Então, não é espantoso que o Quimbundo e o Swahili, apesar de serem muito distantes um do outro, têm um certo grau de similaridade. Por exemplo, as duas têm esse sistema de classes nominais que a gente viu, que vocês viram do Quimbundo, né?
Todas as línguas, isso é uma coisa típica das línguas banto. Mas, para dar um outro exemplo de uma outra parte da família Níger-Congo, isso aqui é uma foto da situação linguística do Golfo da Guiné, não do Golfo da Guiné inteiro, mas da região da Nigéria e dos Camarões. Essa parte marrom aqui já são línguas banto, e para cá são línguas de outras famílias, isso aqui é uma bagunça aqui. Mas isso inclui, essas línguas são importantes para a gente, porque as línguas africanas que vieram para o Brasil, que influenciaram o português do Brasil, elas são basicamente línguas banto da Angola, basicamente Kimbundu, Umbundo, Congo, e algumas línguas aqui do Golfo da Guiné, especialmente o Iorubá. Por que o Iorubá não se sabe exatamente, mas o Iorubá era uma língua de prestígio já. Foi uma língua de grandes impérios dessa região, e tanto que o vocabulário é interessante porque a maior parte das palavras que de origem africana no português elas são banto, mas especificamente no vocabulário religioso quase todas são Iorubá. Então todo o vocabulário da Umbanda e do Candomblé é Iorubá basicamente, porque o Iorubá tem esse prestígio, tem, enfim, os orixás todos são parte da religiosidade Iorubá, enfim, tudo isso. A Nigéria tem uma situação interessante, porque tem um terço da Nigéria fala Iorubá, um terço fala Igbo e um terço fala Hausa aqui no norte, mais para o Sahel. Mas tem, na verdade, várias outras. E, na verdade, aqui é uma região do mundo em que a gente ainda não consegue diferenciar direito o que é família linguística e o que é área linguística. Porque todas elas são mais ou menos das mesmas famílias, mas elas também são da mesma área, porque por muito tempo essas pessoas que moravam no Golfo da Guiné, é muito normal as pessoas falarem 4, 5 línguas lá. Aliás, isso é normal na maior parte do mundo, mas especificamente nessa região, todo mundo fala as várias línguas porque elas fazem comércio, elas transitam e elas falam as línguas uns dos outros. Então é difícil diferenciar o que é contato e o que é genealogia. Então a linguística das partes não banto da família Níger-Congo é super interessante. E super, assim, coisas novas acontecendo o tempo todo. Um intervalo, só para mostrar onde o português é falado. Não vou falar disso, não. Só botei aqui para vocês olharem depois. E, por outro lado, tem a família afroasiática. A família afroasiática ela é interessante de um outro jeito. Várias línguas faladas na África são afroasiáticas. O árabe é uma língua afroasiática. As línguas dos berberes do Saara, as línguas tuaregues, enfim, são línguas afroasiáticas. Isso aqui é uma simplificação da reconstrução do cladograma da família afroasiática. Então, teve o proto-afroasiático, aí teve essa tipo, como se fosse isso aqui o ramo principal, aí o ramo chádico foi o que se diferenciou primeiro. O chádico é porque falava no Lago Chad, que, tipo o Hausa. O Hausa é uma bem diferente das outras. Aí depois se diferenciou esse ramo do egípcio, o egípcio clássico, o copta, também é afroasiático. Depois o ramo cuxítico, que são essas línguas do chifre da África, incluindo o somali e várias línguas faladas na Etiópia. E, enfim, as línguas semíticas. As línguas semíticas incluem... o berbere, que é próximo das semíticas, mas que não é semítico. E as línguas semíticas incluem o hebraico, incluem o árabe, incluem várias das línguas antigas. É interessante que o amárico, que é a língua oficial da Etiópia, ele é... ele é semítico também. Ou seja, teve várias migrações e contra-migrações entre o chifre da África e a Península Arábica. É interessante isso. Mas, na verdade, as línguas afroasiáticas elas são interessantes porque elas, desse mundo antigo, da Mesopotâmia, quase todas as línguas eram afroasiáticas, incluindo o acádio, incluindo o aramaico, incluindo a língua dos assírios, a língua da Babilônia, incluindo o hebraico, enfim, todas essas línguas, o fenício, todas essas línguas eram não só afroasiáticas, como semitas. Isso aqui é uma das línguas semíticas, se não me engano. Então, essa linha vermelha são as semíticas centrais, que inclui o árabe, tem as semíticas do sul, e tem essas semíticas do leste, que inclui o acádio, enfim, outras línguas mortas. Várias línguas dessas mortas, o maltês também. Enfim, é isso. Isso, então, a maioria das línguas da África são ou Níger-Congo ou afroasiática. Essas que não são, e essas que não são muito interessantes. Para falar dessas que não são, eu resolvi me aventurar um pouco em sei lá como se chama isso. Um dia se chamou isso de antropologia, mas hoje em dia antropologia é usada para outra coisa. Mas
sei lá, um dia se chamou de raça também, mas a gente evita esse nome hoje em dia por motivos meio óbvios, mas desse estudo dos fenótipos humanos. Isso aqui eu peguei alguns, não peguei todos, peguei alguns fenótipos humanos característicos da África. Eu gostaria de... Eu fiz essa imagem para vocês esfregarem na cara de alguém que diz... Sempre que alguém disser os negros isso, os negros aquilo. Porque, começar, que negócio é esse de negro? A diversidade humana na África é gigantesca. E você pode olhar, as pessoas, enfim, tem vários tipos físicos diferentes. Geralmente, quando a gente pensa em negros no Brasil, a gente pensa tipicamente nessa feição banto aqui. Porque a maioria dos negros que vieram para o Brasil são banto. Essas imagens eu peguei desse banco de dados, o humanphenotypes.net. Elas são geradas de um jeito interessante. Eles pegam fotos de vários indivíduos daquele grupo étnico e sobrepõem as fotos. E aí os traços que são mais comuns acabam fazendo o desenho. As fotos são meio transparentezinhas, só que com 800 fotos acaba se formando uma área escura e fica um desenho. É assim que eles fazem, bem legal. Então, um negro no Brasil, tipicamente a gente imagina uma pessoa com essa carinha banto, ou com uma carinha Níger-Congo de outras regiões, que é meio parecido. Agora, tem outras partes da África em que as caras são muito diferentes. No outro extremo, se a gente pensa na família afroasiática, a gente pensa nesse padrão típico do Oriente Médio, do Mediterrâneo, essa carinha de árabe, que também é carinha de italiano, carinha de espanhol, é a mesma cara. Essa cara assim, meio branco, narigudo, cabelo preto, e olho, e muito pelo, enfim, essa carinha aqui. Só que entre uma coisa e outra tem várias outras coisas. Por exemplo, tem esse padrão cuxita, eu falei das línguas cuxíticas ali, que são da família afroasiática. Então, isso é uma cara típica de uma pessoa da Etiópia, por exemplo. Os etíopes têm uma pele mais avermelhada, têm um nariz fino, tem esse rosto triangular para baixo. E, inclusive, rola racismo entre eles. Assim, racismo talvez seja uma palavra forte, né? Melhor usar racismo para o que os ocidentais fazem, mas tem um certo preconceito na Etiópia contra as feições banto, com o nariz mais largo, por exemplo. Os etíopes meio não acham isso bonito. Eles eles gostam desse jeito deles. Então, isso é uma coisa que acontece. Agora, tem outros padrões muito interessantes. Tem esse padrão que é dos pigmeus, eu vou falar daqui a pouco, que são pessoas muito baixas, com um nariz muito largo, às vezes o nariz é mais largo que a boca. Isso é um padrão, enfim, nada contra nem a favor disso, é só uma feição humana. A gente tem os Khoisan, que são diferentes de tudo. Depois eu falo dos Khoisan também. E a gente tem os Nilotas, que são essa pele muito, muito escura e eles são muito, muito altos. Os Khoisan têm essa pele meio amarelada, ou seja, tem muitas cores de pele diferentes, né? Que negócio é esse chamar isso de negro? Então tem os negros e tem os brancos, mas espera aí, tem muito mais variação de negro do que variação de branco. Se a gente pega os apresentadores de jornal da CNN, elas são muito mais parecidas entre si do que isso com as pessoas nessa figura. Tá. Mas eu queria mostrar isso para dar uma ideia dos fenótipos, para falar desses grupos menores. Tem os pigmeus, por exemplo, que são super interessantes. Os pigmeus, eles são pessoas muito, muito baixas. Muito baixas, assim, 1,40 m. Isso aqui é uma foto de um europeu, um americano, sei lá, com pigmeus, velhos, pessoas não são crianças. E eles têm... Eles são... Se supõe que os pigmeus são a segunda divergência genética mais antiga entre os humanos. Ou seja, eles supostamente divergiram dos outros humanos há 60 mil anos. Com os testes genéticos a gente sabe disso. E supõe-se que eles são pequenos assim, porque de alguma forma ser pequeno traz uma vantagem quando você mora em floresta tropical. Uma razão para pensar isso é que na Indonésia, nas florestas tropicais da Indonésia, também existem pessoas muito do tamanho dos pigmeus. Às vezes são até chamadas de pigmeus asiáticos, ou negritos, também é uma palavra que se usa. Enfim, nome europeu racista. Mas e também, se a gente for pensar, os indígenas americanos, os indígenas amazônicos, por exemplo, tendem a ser mais baixos também. Não tão baixos, mas aí tem várias pessoas que tentam entender por que ser baixo é uma vantagem, nesse caso. Mas talvez por causa da pouca disponibilidade de luz do sol no solo da floresta e por causa da pouca capacidade de produção de vitamina D, tem várias ideias sobre isso. Os pigmeus, é interessante porque hoje os pigmeus falam línguas banto. Eles perderam as línguas que eles tinham, supostamente tinham. Mas tem estudos areais, não são areais, mas estudos sobre as línguas pigmeus que mais ou menos 30% do vocabulário das línguas pigmeus não são vocabulários não banto, que seriam supostamente das línguas que eles perderam, principalmente vocabulário botânico.
enfim, das plantas da floresta. Então, se supõe que existiam essas línguas pigmeus, mas a gente não sabe nada. Mas, enfim, em algum momento no passado, com a expansão dos Bantu, eles passaram a falar línguas Bantu. Mas, ainda assim, eles sofrem muita discriminação dos Bantu. A situação dos pigmeus é super ruim. Eles são escravizados ainda hoje, em vários países da África, pelos Bantu. Existe uma escravidão na África que é endêmica, assim, que é muito diferente em escala e em crueldade da escravidão europeia, mas, enfim, existe. E vários direitos civis são negados aos pigmeus, é bem complicado a situação. Ainda assim, eles são bem maravilhosos. E para mostrar que eles são bem maravilhosos, eu queria mostrar um vídeo, mas eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o vídeo. Não, eu vou fazer o seguinte, como a gente já está aqui no tempo, eu vou deixar os vídeos para vocês assistirem depois, mas eu prometo que eles são legais. São vídeos de cantos pigmeus, dos Mbuti, que são um povo bem lindo. Eu vou passar mais rápido aqui, porque vocês não dormirem tarde. Outro caso interessante são os Khoisan. Os Khoisan, hoje em dia, eles vivem basicamente aqui no sul da África, vocês viram no outro mapa, na Namíbia, no sul da Etiópia, desculpa, no sul da Angola e na Namíbia e na África do Sul, principalmente no deserto do Kalahari. Se supõe que os Khoisan, eles são muito interessantes, porque eles são a divergência genética mais antiga entre humanos. Se supõe que eles se separaram dos outros humanos há 150 mil anos, mais ou menos. Por exemplo, uma coisa que é sabida hoje é que os humanos todos têm mistura genética com os neandertais e com os denisovanos e possivelmente com outros hominídeos. Ou seja, os homo sapiens, eles transavam com outros homo não sapiens e faziam filhos. Isso está presente na nossa genética. Mais ou menos 4% dos nossos genes são neandertais, de cruzamento com os neandertais. Só que essa proporção varia em diferentes regiões do mundo. Ela é muito baixa na África, muito mais baixa na África, e ela é zero nos Khoisan. Ou seja, os humanos que cruzaram com os neandertais já tinham se divergido dos Khoisan quando isso aconteceu. Isso é bem louco. Então, os Khoisan, eles são assim diferentes. Se supõe que os Khoisan em algum momento ocuparam todo o sul da África, o sul e centro da África, mas que eles foram retrocedendo com a chegada com a expansão Banto. Ainda assim, no Kalahari, aqui eles sobreviveram. E tem muitos indícios de que eles vivem do jeito que eles vivem há muito, muito tempo. Porque, por exemplo, as técnicas de caçada dos Khoisan são maravilhosas. Eles conseguem ver pequenas distinções na areia e com isso eles veem o caminho que os animais fizeram, as patas e tal. É muito incrível. Tem vídeos no YouTube sobre isso. Eles são fenotipicamente bem diferentes também. Além de geneticamente diferentes, eles são fenotipicamente bem específicos. Uma coisa bem marcante dos Khoisan são essa bundinha aqui, tipo esse bundudinho aqui desse neném. Os Khoisan são conhecidos por terem bunda grande, assim, tem o quadril meio para trás. Assim. Mas, enfim, eles são bem fofinhos. E uma coisa... E as línguas Khoisan, elas são também diferentes, bem diferentes. A coisa mais marcante das línguas Khoisan são os cliques. Nem dá para falar de línguas Khoisan, porque não são todas a mesma família. A reconstrução das famílias Khoisan é bem recente, dos últimos 5 anos, e hoje em dia é bem estabelecido que tem pelo menos 3 famílias Khoisan, a família Khoi, a família Tha e a família Kcha, e algumas isoladas. Mas a coisa mais marcante das línguas Khoisan são os cliques. Eu até separei um vídeo sobre isso, que eu não vou mostrar também, mas vai ficar o link para vocês verem depois. E que por uma questão de área linguística, algumas línguas banto pegaram os cliques, especialmente o Xhosa e o Zulu, por exemplo, que tem cliques, como sabidamente, eles são línguas famosas, né? Mas eles pegaram os cliques por influência de contato das línguas Khoisan, se supõe. As línguas Khoisan é que tem clique, muito clique. Tá, aqui o vídeo dos cliques, depois vocês veem. Aí tem os nilotas. Os nilotas são outra coisa. Os nilotas é uma coisa... Primeiro, eles são muito diferentes porque eles têm a pele muito escura. Assim, a gente não vê pessoas com esse tom de pele no Brasil, por exemplo. Até porque não teve migração nilota para o Brasil. E eles são muito altos também. Se por um lado tem os pigmeus na floresta do Congo com 1,40 m, os Khoisan têm todos tipo 2 metros de altura. Os Khoisan e os eslavos são as etnias humanas mais altas. Eu falei Khoisan, desculpa, os nilotas e os eslavos são as etnias mais altas. Isso aqui é um exemplo, para mostrar como eles são altos. Isso é uma imagem, uma coisa que, por exemplo,
os Maasai gostam de fazer é concurso de pulo. Eles fazem uma rodinha e vê quem pula mais alto. E aí isso aqui é uma foto disso. E aí dá para ver que eles são bem altos e bem magros. E bem, com a pele bem escura. Os nilotas, supõe-se que eles surgiram junto com o pastoreio. Etnicamente, assim. Então, eles são tradicionalmente pastores dos planaltos do Alto Nilo e da Etiópia, daquela região lá. O país que tem mais nilota é o país mais novo do mundo também, que é o Sudão do Sul. Ficou independente do Sudão um pouco também pelas questões étnicas, porque eles eram basicamente nilotas e no Sudão, hoje em dia, eles são basicamente árabes. Mas é interessante também falar que os nilotas, eles têm esse nome, enfim, porque eles moravam na beira do Nilo e eles eram importantes no Egito Antigo. Aí a gente fala, o Egito é um absurdo ficar representando os egípcios como brancos de olhos azuis. Com certeza é um absurdo. Mas os egípcios eram negros. Mas espera aí. Aí a gente precisa ver isso. O que significa negro? A língua egípcia é afroasiática, ou seja, eles provavelmente têm uma cara mais parecida com tinham uma cara mais parecida com esse fenótipo do Oriente Médio ali. Por outro lado, a Confederação Egípcia agrupava o Império Egípcio agrupava muitas etnias diferentes, inclusive os nilotas, os núbios, que são um povo antigo, enfim, um nome conhecido do mundo dos egípcios, eles eram nilotas. Eles eram assim muito negros e muito altos. E a gente vê nas pinturas egípcias, a gente vê isso, a gente vê seres humanos com cores muito diferentes. Ou seja, não tinha esse negócio de sou negro, não sou negro, enfim. Eles tinham pessoas de feições e cores muito diferentes no Império Egípcio. O outro vídeo que eu tinha... tem as línguas, depois eu falo das línguas. Um outro vídeo que eu tinha separado dos nilotas, isso aqui é dos Maasai também, de uma dança deles. Aí vocês podem ver pelas roupas que isso é o que a gente espera de um povo egípcio, né? Mas eles são pastores, né? Enfim, as línguas nilotas, elas são faladas nessa região aqui, dos Planaltos, e a gente falou um pouco, quando a gente falou da família Songhai, do Tadak Sahak, no último encontro, existe uma discussão entre os linguistas sobre se essas outras línguas aqui, que não são nem Niger-Congo, nem afroasiáticas, se elas deveriam ser agrupadas juntas com as línguas nilóticas ou não. Às vezes elas são agrupadas nessa tal de família nilo-saariana, mas algumas pessoas supõem que talvez isso não seja uma família linguística, talvez seja mais de uma família aí, mas isso é uma coisa que a gente não sabe direito, precisa estudar mais essas línguas aí. Enfim, a situação da África. E agora, por último, vou falar da situação da América. A situação da América é bem diferente. Se na África a gente tem as línguas oficiais, que são faladas por poucas pessoas, e línguas super dispersas, que são faladas pela maioria das pessoas, na América a gente tem uma situação um pouco diferente. A gente tem quase todos os habitantes das Américas falam 4 línguas: português, espanhol, inglês e francês. Quase todas as pessoas. Enfim, vários motivos históricos para isso, mas o fato é que ainda existem muitas línguas faladas nas Américas, talvez menos diversas do que as da África, mas é difícil comparar, mas elas todas são faladas por poucas pessoas. Que é o caso do Brasil, né? Se você imagina um brasileiro qualquer, um brasileiro fala português. Pouquíssimo, é difícil se você sortear um brasileiro na Mega Sena, a chance dele falar Guarani é baixa. Isso que o Guarani é uma língua relativamente muito falada. Quanto mais sortear um pirahã, né? Mas aí eu queria fazer um panorama rápido pelas Américas. Eu fiz um mapinha equivalente dos fenótipos da América. Dá para ver que a diversidade fenotípica é bem menor do que na África. Mas ainda assim tem uma diversidade significativa. A maioria dos povos indígenas brasileiros, por exemplo, eu não botei todos, eu botei alguns só para ilustrar. Mas vocês podem ver que a maioria dos povos indígenas brasileiros eles caem nesses dois fenótipos aqui. Esse fenótipo amazônico é o caso da família Tupi inteira, dos Guarani, por exemplo, essa carinha mais redondinha e fofinha, e tem essa cara mais dura, assim, com traços mais angulares, recebe vários nomes esse fenótipo. Às vezes se chama de paleoameríndio. Vários povos Macro-G, por exemplo, eles têm essa feição, tipo os Kaigang, por exemplo, os Xavante, os Krenak, têm essa função, essa feição aqui, mais essa feição. Claro que não é bem assim, né? Tem um monte de mistura, mas bem esquematicamente. Por outro lado, tem essa feição andina, né? Se você imagina um peruano, um boliviano, ele tem mais ou menos essa cara, é uma feição bem específica, né? Esse nariz comprido, bem marcante. Tem essa carinha também que é bem marcante, que é esse fenótipo mesoamericano, que é também a imagem típica que a gente tem de um mexicano.
Aí a gente tem esse fenótipo que é chamado de californiano, aí na América do Norte tem vários outros, e aí lá no extremo norte tem esse fenótipo esquimó, que aí é uma pele bem mais clara, por motivos óbvios, que eles moram no polo. Mas, enfim, mas que também dá para ver que isso tem a ver com como os humanos chegaram na América, mais recentemente do que nos outros continentes. Tá, eu vou falar bem rapidinho só das maiores línguas as línguas indígenas mais faladas da América, várias delas se conhecem. As que são faladas ainda hoje, elas basicamente tinham uma importância política, ou têm uma importância política. Por exemplo, o náhuatl ainda é muito falado no México, tem 2 milhões de falantes de náhuatl, mais ou menos, porque era a língua do Império Azteca. O Império Azteca foi destruído de uma maneira um pouco violenta. Enfim, a Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, era 2 vezes maior que a maior cidade europeia na época que os europeus chegaram. E, além disso, ela era toda cheia de canais, era uma engenharia super complexa. Enfim, era uma sociedade super complexa. E os espanhóis, basicamente, queimaram tudo, mataram todo mundo, fizeram um monte de coisa que fez o lago secar, e hoje o que tem aqui é a Cidade do México. A Cidade do México foi literalmente construída em cima de Tenochtitlan. Então, é uma coisa que acontece no México. Eventualmente, as pessoas vão construir um prédio, cavam e descobrem um templo azteca enterrado. Parece brincadeira, mas acontece de verdade. Tá, aí as línguas maias são várias línguas, né? Línguas ligadas à civilização maia. Todas elas juntas têm uns 6 milhões de falantes. Os maias são conhecidos pelas pirâmides, pelo calendário, enfim. Quando a gente falar de sistema de escrita, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tem isso aqui para vocês não se confundirem. Isso aqui é um calendário azteca, isso é um calendário maia, isso é um óleo. Tem o Quechua, que é a língua do Império Inca, que também tem 10 milhões de falantes, principalmente no Peru e na Bolívia. A população indígena do Peru e Bolívia ainda é muito grande, eles foram bem menos massacrados, provavelmente isso tem a ver com eles morarem em vales inacessíveis no meio das montanhas. E o Aymara, que é uma das principais línguas da Bolívia também, que é uma outra língua do altiplano andino, que supostamente não tem relação genética com o Quechua, mas tem várias semelhanças de área de contato. O Aymara ele é famoso especialmente porque o presidente da Bolívia nos últimos 20 anos, o Evo Morales, o nome dele completo é Evo Morales Aymar. Aymar é o singular de Aymar. Ele é etnicamente Aymara e foi uma grande coisa, porque a Bolívia até então só tinha sido governada por presidentes descendentes espanhóis, basicamente. E essa é a bandeira que representa os povos indígenas bolivianos, enfim. Tem todo um movimento bonito que aconteceu nos últimos 20 anos na Bolívia. Aí tem os guaranis, falados nas planícies aqui do sul, principalmente no Paraguai, mas também no Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na Argentina. Isso aqui são cineastas guaranis que eu gosto bastante. Tem o Mapudungun, que é a língua dos Mapuche, no Chile, que é a quinta língua mais falada. Então, só 4 línguas indígenas, 5, não sei contar mais, 5 línguas indígenas da América têm mais de 1 milhão de falantes. Isso é pouco, né? E na África a situação é bem diferente, por exemplo. E as várias línguas espalhadas estão distribuídas em várias famílias, especialmente no Brasil, que é um país basicamente muito mais plano do que no lado espanhol da América do Sul. Aí, por exemplo, a gente vê que o Brasil tem mais ou menos 150 línguas faladas hoje, só que falantes de línguas que não são nativas, não são português nem língua de imigração, são mais ou menos 200, 300 mil, somando tudo. A Bolívia e o Peru tem mais ou menos 50 línguas indígenas cada, mas tem de 3 a 4 milhões cada de falantes, ou seja, tem menos línguas nos Andes e línguas mais aparentadas, mas com muito mais falantes vivos hoje do que... Claro que no Brasil no passado não era assim, né? A situação do Brasil parece assim, né? Mas na verdade é assim. As reservas são um número muito menor de coisas, e cada vez menor, porque a FUNAI divulgou uma imagem ontem, eu estou revoltadíssimo com isso, do Dia do Índio, mostrando um índio num trator trabalhando numa plantação de soja. Estou chateado. Aí eu vou falar bem rápido das principais famílias, vocês estão escrevendo sobre várias delas, né? Tem a família Tupi, tem 2 principais, né? Essa roxa que é a Tupi e essa verde que é a Macro-G, que estão espalhadas pelo território brasileiro inteiro. A família Tupi, como eu falei, 5 das 10 famílias estão aqui em Rondônia. Toda essa área rosa é uma família só, que é a família Tupi-Guarani, e as outras 9 famílias são essas áreas roxas. E especificamente o Guarani, falado aqui. Enfim, aí se pergunta assim, por que os Guarani, especificamente os Tupis, se espalharam tanto?
Aí tem algumas implicações religiosas para isso, tem uma discussão interessante sobre isso. Mas o fato é que o proto-tupi, por causa da reconstrução das palavras, a gente sabe que as falanges do proto-tupi já praticavam agricultura, por exemplo, já plantavam mandioca lá na Amazônia. Mas eles são povo amazônico, são uma família de línguas amazônicas. O tronco macro-G é bem mais complexo, isso aqui é o mapa da tese do Andrei Nicolin, a proposta de agrupamento dele, das línguas macro-G. Também estão espalhadas pelo território todo, mas elas são mais diferentes entre si, mas elas também têm os traços culturais comuns, por exemplo, as pessoas estão sempre divididas em duas classes, ligadas ao Sol e à Lua, tem uma coisa muito forte de dualismo nas culturas macro-G. Tem o Caingangue, que é falado na região sul inteiro, as línguas macro-G mais faladas são o Caingangue, o Chavante, falado lá no Mato Grosso, e o Mebengocrê. São todas três línguas que vocês conhecem. Mas e tem muito contato entre as línguas macro-G e tupi, porque, enfim, elas estão em contato no território brasileiro inteiro, então tem um monte de fenômenos interessantes. Aí aqui algumas outras famílias que são meio grandes também, meio, enfim, são importantes, não necessariamente grandes. Por exemplo, a gente tem a família Arawak, que está espalhada por um monte de lugares, tem a família Caribe, que está espalhada tá basicamente nas Guianas e no norte da Amazônia. A gente tem a família Tibutiana, que pega o Panamá e um pouco da Costa Rica aqui, e também a Colômbia. Tem a família Pano, o Matiz, por exemplo, alguém está trabalhando com Matiz, né? O Matiz é uma língua Pano. Eu tenho Tucano, vocês vão ter uma oficina sobre Tucano. Tucano é uma família super interessante, é uma família pequena, mas super específica, assim, com os padrões linguísticos super interessantes. Alguém também está trabalhando com Yanomami, também é uma família super específica, super interessante. Tem uns traços culturais bem específicos. E é isso, e várias outras. E várias línguas isoladas, enfim, um monte de coisa, super complexo. E tem esse fenômeno interessante das línguas gerais, que foram essas línguas que os jesuítas inventaram. Eu ia falar um pouco disso também, mas eu vou falar meio rápido. Mas, em resumo, as primeiras gramáticas das línguas europeias, elas foram do espanhol e do português, que foram as primeiras línguas que se definiram como línguas nacionais, como não latim, mais. Por exemplo, a primeira gramática do alemão é só de 1800 e pouco. Mas, por outro lado, em 1540, 50, 60, já tinha gramática de Nahuatl, de Quechua, de Tupi antigo, porque os jesuítas vieram aqui e escreveram. E eles inventaram essas línguas gerais. Eles pegaram umas línguas, misturaram, pegaram um tupi meio simplificado e virou isso. O que eu queria comentar sobre as línguas gerais é que são línguas mais ou menos artificiais, mas que tiveram muita penetração, tem muita penetração. Até o século XVIII, se você andasse na cidade de São Paulo, você ouviria as pessoas falando língua geral, não ouviria elas falando português muito frequentemente. Só depois que se forçou o português, mais tarde, no século XIX. Até hoje na Amazônia, a língua geral amazônica, que é um pouco também de base tupi, ela é a principal língua de contato entre as etnias diferentes dentro da floresta. E hoje em dia a gente já tem povos indígenas que têm a língua geral como primeira língua. E tem as comunidades não contactadas. Na lista da FUNAI, a gente tem pelo menos 107 comunidades indígenas na Amazônia que a gente não tem contato direto. A gente nunca foi lá, não fala com eles diretamente. Como é que a gente sabe deles? Por exemplo, essa foto aqui foi tirada de um helicóptero, um documentário da BBC. É um vídeo também que eu tinha separado, mas vocês podem ver depois. E então é uma foto de um helicóptero. Ninguém nunca foi nessa aldeia. A gente sabe também através de outras etnias, então uma etnia pode contar para a gente, olha, tem uns índios que ficam mais para lá, mais para dentro da floresta, mas eles não querem contato, não vai lá. Se você fosse, eles vão te receber com flechadas, e literalmente isso acontece. E porque, inclusive, várias dessas etnias que são isoladas, elas se isolaram de propósito porque elas tiveram um passado de contato muito violento com os brancos. E ainda tem, né, porque o que acontece hoje, um dos problemas da ocupação ilegal da Amazônia, dos madeireiros e tudo, porque eles frequentemente entram em conflito com essas tribos, só que eles entram em conflito com rifle. E aí a coisa fica um pouco ruim. Mas aí a gente não tem, nem sempre a gente sabe que línguas essas pessoas falam nessas comunidades isoladas. Às vezes a gente sabe, porque às vezes a gente sabe, por exemplo, que uma tribo arawak fala assim, eles falam a mesma língua que a gente, um pouco diferente, mas eles não ficam lá na deles. Ou a gente consegue saber um pouco da língua através de uma outra etnia. Ou a gente consegue supor também, mas algumas a gente não faz ideia. Então pode ser que tenha línguas super interessantes e diferentes que a gente não faz ideia que existam, porque a gente não tem contato com as comunidades, e é importante a gente não ter contato porque eles não querem e a gente deveria respeitar isso. E é isso.